Boa noite, galera da CEPU. É um grande prazer poder conversar com vocês nessa noite, poder estar trazendo, alguns fatos aí, esclarecendo acerca de um tema tão importante como é esse que a gente vai tratar nessa noite. Me chamo Cíntia, sou psicóloga clínica já há mais de 10 anos, trabalho nessa área aí, atendendo adolescentes, adultos, podendo ouvir um pouquinho do sofrimento, das pessoas, das dores. E trabalhar com gente, vocês sabem que é sempre um desafio, né? Cada um tem um jeitinho, cada um tem uma particularidade e a gente precisa estar atento para poder ouvir a cada um. E falar sobre depressão tem sido muito importante, porque a gente vive num mundo onde os sentimentos de tristeza que a gente tem muitas vezes são rotulados como um símbolo de fracasso. Como assim, Cíntia, símbolo de fracasso? Se você vai lá no seu Instagram, você vai lá no seu Facebook, tá todo mundo muito lindo, tá todo mundo muito feliz, parece que não existe espaço para tristeza, não é? E a gente vai poder falar um pouquinho disso hoje, né? Do quanto que a mídia, do quanto que os nossos amigos, a nossa família, parece que a gente não pode estar triste nunca, que a gente não pode ter problema. Mas eu tô aqui para falar para você que estar triste faz parte dos nossos sentimentos como seres humanos. E que na Bíblia, Deus também nos mostra que alguns personagens bíblicos passaram por alguns momentos de tristeza profunda. E a gente vai poder falar um pouquinho disso também. E um desses personagens bíblicos que a Bíblia nos relata, que passou por um momento de extrema tristeza, que a gente pode, inclusive, fazer uma inferência de que se tratou de depressão, é Elias, o grande profeta Elias. Lá em Reis 19, versículos de 4 a 6, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. Isso nos mostra que no momento de fragilidade de Elias, ele não vinha comendo, ele pediu a morte, ele não bebeu. E Deus fala com ele de que era importante que ele se sentasse e que primeiro ele comesse. O que isso nos mostra? Que somos humanos. Passamos por momentos de perseguição, pelas nossas questões mesmo humanas, e a gente precisa, antes de mais nada, poder sentar-se e nos alimentar. Nesse caso, Elias não se alimentou só da palavra. Elias, ele foi alimentado com o pão cozido sobre as brasas. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que a gente faz, para vencer esses momentos de depressão. Você já parou para se perguntar qual é a diferença entre estar triste e ter depressão? É muito comum as pessoas elas fazerem, de certa forma, associarem a tristeza à depressão. Mas a depressão, ela não tem a ver só com a tristeza. Você vai passar por muitos problemas aí na vida e que você vai ter o seu momento de se sentir triste. Isso faz parte, como eu disse anteriormente, dos nossos sentimentos humanos. Então, a gente terminou com o namorado, tirou uma nota baixa na prova, brigou com os pais, tudo isso vai trazer pra gente o quê? Um sentimento de tristeza. E geralmente a gente associa isso a alguém, a alguma situação. Quando eu estou triste, eu sei que eu estou triste porque eu ganhei peso. Eu briguei com meu melhor amigo. Eu estou triste porque os meus pais não me deixaram ir a um determinado lugar. Isso está muito claro para mim. Nos sintomas de depressão, isso nem sempre está claro. Eu posso estar tendo uma tristeza que não tem um porquê. Não tem um porquê. Eu simplesmente estou triste. E aí a gente começa a diferenciar um pouquinho,
a tristeza, ela tem uma duração curta, enquanto até a gente resolver o problema. Então eu estou triste com relação a uma nota baixa que eu tirei na prova, mas quando eu estudo, ou vem o final de semana, a minha tristeza ela passa. Com a depressão a gente não tem isso. Os médicos costumam fazer uma projeção que uma tristeza que ela tem uma duração acima de 2 semanas, a gente já começa a ter uma atenção diferenciada. Né? Principalmente se não tiver nenhum problema atribuído, como esses que a gente conversou aqui. Então tem uma questão aí de duração. Uma outra coisa é que quando eu tô triste porque briguei com a minha amiga. Tá, mas eu consigo fazer outras coisas. Eu vou para a escola, eu vou dar um rolê no shopping, eu vou para a igreja. Isso não afeta as minhas coisas do dia a dia. Já na depressão eu não consigo me levantar da cama. Com certeza vocês já souberam de alguém, né? Ou já viram algum caso parecido. A depressão, ela não te deixa viver. É como se eu não tivesse realmente ânimo para nada. Nem para aquilo que eu gosto, geralmente. Então, se é uma pessoa muito ativa, a pessoa vai mudar o padrão de comportamento. Uma pessoa que gostava de sair, que gostava de conversar, ela vai começar cada vez a ficar mais retraída. E aí a gente já pode começar a pensar aí numa possibilidade dessa tristeza estar passando do que seria o limite aceitável, né? O limite saudável. Já a questão da causa, a gente tem depressões por causas emocionais, que aí tem a ver com os nossos sentimentos, mas a gente também tem questões de depressão por questões orgânicas. A orgânica, Cíntia, é orgânica. Se você tiver com o seu corpo não funcionando bem, a gente pode sim ter alguns elementos depressivos aí. Se você não se alimenta bem, se você não tem boas noites de sono, tudo isso contribui para que o teu organismo não trabalhe da forma mais saudável. E ele pode entrar num processo de exaustão, que pode gerar aí sintomas de depressão. Então é importante, assim, diante de um possível quadro de depressão, que a gente faça uma visitinha no médico, que a gente dê uma olhada nos exames, sabe aquele exame que a gente detesta fazer, aquele exame de sangue? Então, assim, que a gente dê uma olhada para saber se o nosso organismo está funcionando direitinho. Então, isso é importante também. Então, aqui, vou ler para vocês alguns sinais e sintomas principais e que fazem essa diferença de tristeza e o quadro depressivo de fato. Na tristeza, como eu disse, ela vai durar algumas horas ou alguns dias e ela também pode causar, né, alguns sinais e sintomas. Mas na depressão é que a gente vai ter um excesso desses sintomas, né? A pessoa ela perde prazer em atividades que ela gostava, ela pode ganhar ou ela pode perder peso sem ter feito nenhuma alteração, né, na dieta, no dia a dia. Ela pode ter problemas para dormir, e aí pode ser tanto a insônia quanto dormir demais. Ter explosão de raiva, sem motivo aparente. Sempre muito cansada, sem energia, uma pessoa que não consegue ser ativa. Dificuldade para se concentrar, isso também pode ser um dos sintomas aí da depressão. E ter um sentimento constante de que a gente está sempre culpado ou que a gente é inútil. É muito comum assim que a gente perceba um discurso de pessoas com depressão que falam que a vida perdeu o sentido. É como se a gente tivesse um esvaziamento. Qual é o sentido da vida? É como se nada mais tivesse ali um sentido, nada mais fosse importante. E isso é muito ruim. Isso faz com que a gente pare, realmente, que a gente pare
de tocar a nossa vida, de fazer as nossas escolhas. Isso é realmente muito ruim, muito sofrido. E com relação a isso, nesses casos, é importante que a gente possa ter sempre um critério de autoavaliação. Você, melhor do que ninguém, sabe qual é o teu jeitinho. Eu sei que eu tenho mais ou menos uma forma de pensar. Eu tenho um comportamento. Eu estou acostumada a acordar às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã. Eu gosto de sair com os meus amigos na sexta-feira à noite. Eu começo a perder essas vontades. E eu começo a me perceber. O que é necessário? Que eu tenha essa consciência de que alguma coisa não tá legal. Eu não estou no meu normal. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu gostava de sair, não estou querendo sair. Eu gostava de ir na igreja e não estou querendo ir na igreja. Gostava de conversar, gostava sempre de conversar na roda com os colegas e isso não está acontecendo mais. Aí a gente tem que fazer o quê? Assinar. A gente tem que acender essa luz, né, de atenção para começar a se perceber melhor. É muito importante que vocês tenham esse momento de se auto-perceber. Ninguém melhor do que você mesmo para poder se enxergar. Lógico que sempre vai ter aquele colega mais próximo que vai falar: poxa, fulano, o que está acontecendo com você? Tá mudado? Tá estranho? Tá chato? E a gente tá ali com a luzinha da atenção acesa para dizer: poxa, realmente tem alguma coisa aí que não tá funcionando comigo, né? E é muito comum que na fase da adolescência, pelas pessoas passarem por muita transformação, né? Uma fase que as pessoas estão passando por várias mudanças aí, a gente tem vários processos acontecendo ao mesmo tempo, é um turbilhão de coisas acontecendo na adolescência, né? Escolha profissional, os relacionamentos amorosos, é você querer lutar para ter o teu espaço, a tua autonomia, é querer ir sozinho para algum lugar, ao mesmo tempo que eu tenho medo também de ir sozinho. Então a gente está ali naquele limiar, naquele limbo, né, entre uma situação e outra, entre a adolescência e a juventude, né, entre ser criança e já ser adulto. Então é comum que a gente passe por muitos problemas, é comum que a gente passe por muitos intervalos em que as nossas emoções aparentemente vão estar ali um pouco bagunçadas. Só que o bacana é você perceber que, poxa, eu hoje posso não estar muito bem, mas se amanhã as coisas estiverem dentro da sua normalidade, dentro do seu equilíbrio, eu vou acordar bem. Então não vai ser um dia, né, de tristeza, não vai ser um dia ruim, um dia que eu me sinta ruim, que já vai dar para mim um diagnóstico de depressão. Não, é acreditar que assim, poxa, eu tô me avaliando, né? Eu conheço a forma que eu sou. Se sair muito do controle, aí eu vou acender a minha luzinha amarela e vou buscar, né, algo a mais aí para me ajudar, porque aí eu preciso de uma ajuda extra. É acreditar que assim, não vai ser um momento que você está passando, né, de um término de namoro ou de uma frustração, um problema com seus amigos, que vai te dar esse diagnóstico de depressão. Né? A depressão, ela está bem além disso. Um outro ponto assim que eu percebo que costuma ser muito comum e é um dilema aí na relação entre adolescentes e os pais. Eu acho que nunca é demais a gente falar que assim, os pais, eles querem o melhor para os seus filhos, né? Seu pai, sua mãe, né? Seus avós, seus tios, quem cuida de você, né? Quem te dá ali, ó, puxão de orelha, que é o melhor para você.
Só que nem sempre esse melhor vai casar com aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. Né? A linguagem dos pais é diferente, a linguagem dos avós, então é mais ainda. E às vezes a gente tem uma dificuldade, sim, de ter uma comunicação ali que flua bem. Sabendo que os meus pais querem o melhor para mim, então é bacana que eu tenha um pouquinho de paciência. Adolescente, tem que ter paciência também, tem que ter paciência. Quando eu sei que o que os meus pais querem é o melhor para mim, eu vou ouvir os pedidos dos meus pais ou as reclamações com um pouco mais de carinho. Tem coisas ali que podem realmente servir. Quando eu ouço exatamente o que eles estão me falando, eu tenho a possibilidade de conversar, de dialogar. E nessa época, é tudo que os pais querem, poder ouvir você. Quando seus pais ouvem você, eles estão se conectando com o filho. E é importante que você possa dizer o que você espera, o que você quer. Se você se sentir à vontade, dizer aquilo que incomoda também. Mas que você possa ter um diálogo, que você possa assim, se exercitar em ter um diálogo. Porque os pais nessa época ficam tão preocupados com os filhos, ficam preocupados com os adolescentes. Porque é isso, né? Você está num momento de muita explosão, né? De abertura. Você quer ir para os lugares, você quer conhecer coisas, né? Você quer ter experiências novas, você está conhecendo um monte de gente nova. Seus pais perderam o quê? Controle. Então, antes você estava ali, eles sabiam até quem eram os seus amigos, né? Seus amigos da escolinha. Agora eles não sabem mais. Né? Você começa a falar com as suas gírias e o seu pai e sua mãe não te entendem, não te entendem. Então é importante que você possa ter um pouquinho de paciência para dialogar com seus pais, sabendo que eles querem o melhor para você. E tendo uma abertura para falar sobre aquilo que está incomodando. Embora faça muito, muito tempo, os pais de vocês também foram adolescentes. Então eles têm uma certa ideia do que está acontecendo. Então é importante que vocês tenham essa proximidade com os pais, que vocês possam se comunicar, né? Tenta, experimenta, pode dar certo. Outro ponto, relação com os amigos. Nossa, quem não se estressou, né, com os amigos aí? Se estressou tanto a ponto de ficar muito entristecido. Bem difícil, né? Então, quando a gente cresce, né, você vai crescendo, você vai se expandindo, maior o número de amigos, maior o número de pessoas com quem você se relaciona, né? E para cada pessoa tem um jeito diferente. Então, a forma de me comunicar também precisa se adaptar, né, a cada jeitinho. E a gente fica com necessidade de pertencer a um grupo, a gente tem necessidade de ser aceito por esse grupo. Então eu vou gostar da banda X, como o meu grupo gosta, eu vou comer no podrão da Tia Maria, porque todo mundo come lá, eu vou vestir uma camiseta com um símbolo Y. Tudo isso é experiência que a gente vai trazendo. E nesses casos aí, quando a gente está no grupo de amigos, o que eu tenho que me perguntar? Eu realmente gosto disso? Eu realmente gosto do podrão da Tia Maria? Porque tem vezes que a gente vai fazer sem nem se perguntar se eu gosto ou se eu não gosto. Né? E pode ser que o hambúrguer do Carlão é melhor. E eu preciso estar atento a isso também, porque senão eu vou me perdendo, né? Quem eu sou nessa história toda? E é importante que eu saiba quem eu sou nessa história toda. Até para poder dizer para os amigos. Não, tem também o hambúrguer lá do Carlão, que é bacana também. Vamos lá? Vamos tentar? Vamos experimentar?
é importante, né, que a gente possa também reconhecer a nossa diferença, reconhecer aquilo que a gente gosta, poder falar daquilo que a gente gosta. Isso ajuda o nosso emocional, ajuda a gente a se preservar, ajuda a gente a reconhecer que a gente é diferente, né? E que a gente é legal por conta disso. Porque se todo mundo fosse da mesma forma, ia ser chato demais. E quando eu reconheço a diferença, né, que eu tenho, isso me ajuda a ouvir melhor o outro. Porque eu começo a entender que o outro também é diferente de mim. O outro pensa diferente de mim. O outro tem problemas diferentes dos meus. Isso me ajuda a ter empatia, que é algo importante aí nos relacionamentos, né? Então, assim, vamos procurar entender o que tem de diferente na gente mesmo e gostar disso. E gostar disso, e lutar por isso, na medida do possível ali, poder fazer aquilo que você gosta, aquilo que você realmente tem interesse. E não só aquilo que o grupo está afim, né? Porque o grupo é muita gente. Pode ser que não sejam o que você quer, de fato, e o que você gosta, de fato. Então, a gente tem o momento do grupão, beleza. Mas que a gente tenha o momento também de fazer o que a gente quer, independente daquele grupo. Fechou? Um outro ponto que eu acho que é legal da gente conversar e que eu percebo muito na clínica com adolescentes é a questão da automutilação. Você já viu um colega assim todo riscadinho, né? Todo cortado, às vezes com ponta de cigarro. A pessoa se corta, a pessoa se machuca, a pessoa se queima. Com certeza você já viu isso, né? É triste demais. Isso tem a ver com o nosso sofrimento. Quando eu tenho um sofrimento interno muito intenso, que eu não consigo expressar com as minhas palavras, a minha tendência é de me automutilar, é de me machucar. Porque aquele machucado aqui físico está demonstrando o quanto que está doendo aqui dentro. Então é importante que a gente converse sobre isso. Não tenha vergonha de falar sobre isso. Não tenha vergonha de ter um amigo mais próximo, de ter um líder da igreja com quem você possa conversar, ou até mesmo seus pais, embora para eles, às vezes, isso seja especialmente mais dolorido. Porque seus pais, eles não vão entender, né? Eles vão buscar te ajudar, mas vai ser difícil de início entender que existe um sofrimento ali, né? Então que você possa falar sobre isso sem vergonha, porque tem alguma coisa para ser tratado aí, tem alguma coisa para a gente resolver. E quanto antes a gente resolver, mais rápido você para de ter um comportamento de automutilação. Mais rápido você para de se machucar. Porque quando você fere o físico, você está mostrando aquilo que está doendo aqui dentro. Vamos falar também um pouquinho de pandemia e depressão? Vixe, é agora. A gente está passando por um momento bem delicado, né? Eu diria que é um momento único. Por mais que já tivéssemos passado, né, historicamente por outras pandemias, mas esse é um momento único em que a gente está isolado, em casa, né, nos nossos lares, mas tendo acesso a muita informação, a muita coisa. Então, o que aconteceu, né? A gente se trancou em casa para se defender da Covid, para preservar a nossa família, para que a gente nos preservássemos. E a gente passou a ter os nossos relacionamentos em praticamente 100% apenas virtuais. E somos seres que a gente gosta, né, de beijo,
de pegar, de abraçar. E a gente perdeu isso. Caramba, a gente deixou de ter isso um bom tempo. A gente deixou de ter a convivência dos amigos no colégio, né? De dar risada, de sair depois da aula. A gente perdeu muita coisa. E nesse momento, é importante a gente resgatar, né, a importância dos encontros, né? O que eu tenho hoje é virtual, ok, então eu vou fazer da melhor maneira que eu consigo. É por uma videochamada, né? É pelo telefone, que eu possa, assim, usar isso para me relacionar de fato, né? Sem ser aquela troca de mensagem só do bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp. Que eu possa também tentar, de alguma forma, expor para quem está perto, para quem está passando pelas mesmas situações, o quanto que tem sido difícil e o que eu tenho feito para lidar com isso. A pandemia fez com que a gente valorizasse um pouco mais os afetos, os relacionamentos. Eu costumo dizer que é importante, dentro da nossa limitação, é lógico, né, com prudência, que a gente possa retomar a vida aos poucos. Vai ser da mesma forma? Não, não vai, não tem sido. E a gente nem sabe, né, se vai voltar a ser exatamente do jeitinho que era antes. Mas que a gente possa. Eu tô com muita saudade do fulano, né, dos meus amigos. Então que a gente possa, dentro de uma preservação, né, da saúde de todos, que a gente possa marcar encontros, que a gente possa se ver. É importante que isso aconteça, né? É importante. Somos seres relacionais. A gente gosta do toque, do afeto, né? Nada substitui o olho no olho. E o fato da gente estar lá dentro de casa, às vezes o dia inteiro preso no quarto, né? Você acorda, toma café no seu quarto, você estuda, né, no online no seu quarto, você almoça no seu quarto, você joga, vê a série, tudo do seu quarto. Você não precisa sair do quarto, só para ir no banheiro. Então, assim, é importante que a gente possa se expandir também. Eu não posso ir na esquina, mas a sua casa tem uma varanda, a sua casa tem uma janela. Experimenta parar e olhar um pouquinho, parar um tempo, contemplar, né, o sol, contemplar o anoitecer, lembrar que a gente tem mais para viver do que isso que a gente tem vivido hoje dentro da limitação, né? Muitas vezes esses sentimentos de depressão, eles nos alcançam porque a gente não está vivendo o hoje. A gente não está no hoje. A gente está com a cabeça naquilo que aconteceu lá atrás. A gente está excessivamente remoendo coisas, se culpando por coisas que a gente já fez, já passou, se preocupando demais com outras questões aí relacionadas aos pais, aos amigos. E isso invade a gente de uma forma que a gente não vive o hoje. Você não percebe o quanto que é gostoso olhar pela janela, ver o sol, o quanto que é gostoso ver a noite caindo, o quanto que é gostoso dar risada por conta da piada que seu pai soltou na hora do jantar. A gente precisa resgatar isso. Resgatar isso. Então vamos falar um pouquinho sobre tratamento? Primeiro que para a gente falar em tratamento, a gente já passou pela etapa lá da autoavaliação, né? Você já percebeu que tem alguma coisa que está errado aí, alguma coisa que está saindo do teu controle, né? E quando eu percebo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com alguém que eu confie, alguém próximo, alguém que me ajude a pensar. Por quê? Porque a depressão muitas vezes não te deixa caminhar, né?
situação que a gente conversou, né, lá atrás, que eu não consigo fazer as coisas do dia a dia. Então eu preciso ter uma ajuda, né? Eu preciso ter alguém que saiba o que está acontecendo comigo. Então eu vou buscar esse alguém que vai me ajudar aí a dar o próximo passo. E aí esse próximo passo, ele pode tanto ser um médico psiquiatra, ou um médico psiquiatra com um psicólogo, ou apenas o psicólogo. Quando a gente vai direto para o médico psiquiatra, ele vai te receitar medicação, porque a ideia é a gente deixar com que você se sinta bem, né? Então a gente vai priorizar o bem-estar. O remédio antidepressivo, ele vai equilibrar o teu humor, então você não vai ter crise de choro, vai melhorar a questão do teu ânimo, mas ele também vai te orientar a buscar um terapeuta. Por quê? A medicação sozinha, ela trata esses sintomas, né? Esse cansaço, esse sono excessivo ou perda de sono, né? A questão da alimentação, mas não trata o que causou o problema. E aí o que causou, a gente já falou aqui, né? Pode ser tanta coisa, relacionamento com os amigos, relacionamento com os pais, questões na escola. Não vai tratar isso, né? E o terapeuta, ele vai te ajudar exatamente a lidar com esses problemas de um jeito que você não sofra tanto. É importante, né, que a terapia ela aconteça, porque isso vai mudando a nossa forma de lidar com o mundo. Eu gosto de exemplificar que a terapia é como se fosse uma mudança de lente, né? Eu tô aqui com óculos, é como se eu trocasse a lente do meu óculos para as coisas da vida. Tá do mesmo jeitinho, só que eu vou passar a enxergar diferente. Então são esses os passos mais convencionais, mas a gente também tem coisas importantes aí que são possíveis de serem feitas. Ajuste na alimentação, porque aquilo que você come tem muita influência na forma que você se sente, tá? E aí, para isso, vale a pena a gente consultar um nutricionista, porque os alimentos, eles podem te renovar o ânimo. E eu sei que na adolescência a gente não tem muito costume de comer coisa saudável, né? Mas isso influencia, não dá para viver só de Burger King. Tem isso, tem a questão mesmo do exercício físico. Ai, Cíntia, mas exercício físico é exercício físico. Então, assim, encontre um exercício físico que você goste. Pode ser a dança, né? Não precisa ser a musculação, pode ser o futebol, o vôlei, mas exercite o seu corpo, ele vai te agradecer. E lógico que a gente não pode deixar de lado a questão espiritual também, né? Somos seres compostos por corpo, alma e espírito. E a gente precisa sim alimentar nosso espírito. O nosso Deus, ele é o mestre dos mestres. E nas mãos dele estão todas as ciências. Então foi ele que deu saber para o psiquiatra, para o psicólogo, para o nutricionista. Esses profissionais, eles têm um saber dado por Deus, né, que Deus delegou, que vai ser super importante para tratar da mente humana, do corpo humano. Mas a gente também tem a necessidade do nosso espírito ser trabalhado, ser alimentado, que a nossa alma possa ser moldada aí. Então, a gente também precisa, né, ter esse momento de se colocar diante de Deus. Como seres humanos, Ele te conhece. E de dizer, Senhor, eu preciso de uma orientação.
Eu preciso definir tantas coisas daqui para frente, eu preciso decidir tantas coisas na minha vida, né? Os meus pais me cobram, meus amigos me cobram, eu mesmo me cobro, né? Em ter um emprego, em ter um salário, em poder ajudar dentro de casa. Eu preciso ter saúde emocional para isso, Senhor. Me ensina a olhar para os meus problemas e definir aquilo que é responsabilidade minha e aquilo que eu vou precisar deixar que o Senhor resolva. Então essa é uma oração importante, que a gente peça mesmo para que o Senhor nos ajude, né? Porque a primeira coisa que ele vai fazer foi como ele fez lá com Elias. Levanta-te, come e bebe. Primeiro ele vai alimentar o teu corpo, né? Tratar o teu corpo, porque na depressão a gente fica tão mal, tão debilitado, que o nosso corpo ele tem a tendência a parar de funcionar. Eu não estou comendo, eu não estou dormindo. Então primeiro eu restabeleço o físico, a minha parte física. E vou trabalhando o espiritual em conjunto. Então que a gente possa, assim, nessa noite, eu sei que foi muito rapidinho, espero que a gente tenha outros momentos aí para conversar, mas que a gente possa ter essa consciência, né, de que depressão é diferente de tristeza. Estar depressivo significa estar doente, né, estar doente do corpo, das emoções. E a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de carinho e atenção. É necessário que a gente se perceba, é necessário que a gente busque ter uma outra pessoa para apoiar. É necessário que a gente possa, se as coisas não estão dando certo, né, estão fora do que é comum, do que é esperado, que a gente busque um médico psiquiatra, que a gente busque um profissional terapeuta, para que a gente possa voltar para o nosso equilíbrio. E eu queria fazer uma oração com vocês, tá? Vamos fechar os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada adolescente aqui, Senhor, nessa noite. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um deles. E eu te peço nessa hora, Espírito Santo, que tu venhas, Senhor, trazendo luz àquilo que precisa, Senhor, ser trabalhado, as questões, Senhor, que precisam, Senhor, ser ouvidas, que tu possas colocar, Senhor, do lado de cada adolescente, alguém para ouvi-los, para atendê-los, para orientá-los, que tu possa, Senhor, acertar, Senhor, cada um desses caminhos, que tu possa, Senhor, ajustar organicamente o corpo dos teus filhos, que tu possas ajustar as emoções dos seus filhos, para que eles possam ser, ó Deus, algo surpreendente nas tuas mãos. Pai, eu te entrego, Senhor, essa noite, te peço que tu continues, Senhor, trabalhando em cada um deles. Em nome de Jesus, amém. E é isso, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, de estar conversando com vocês, de poder trocar um pouquinho com vocês, tá bom? E vou estar deixando aí o meu contato, né, as minhas redes sociais, caso vocês precisem aí de alguma orientação, tá bom? Agradeço muito a liderança da igreja pela confiança, por ter depositado em mim esse tempo, né, de conversa, essa possibilidade aí de troca. Todos crescemos um pouquinho mais nessa noite. Obrigada, boa noite, beijo para vocês.